Olá a todos, bem-vindos ao canal. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam também. Bem, nós vamos falar sobre uma repercussão que teve sobre o desfile do Lula. Olha, a maior parte o desfile dele foi negativa. Muitos falaram isso, que foi pré-campanha, que ele utilizou dinheiro público para pagar uma homenagem, entre outros. No geral foi isso, mas vamos falar sobre algumas críticas que tivemos, algumas defesas que o pessoal ligado ao Lula fez. O primeiro ponto é que eles falaram, ó, outros políticos já foram retratados e não deu tanto problema. Olha, isso é uma meia-verdade, pode-se dizer, pois o Lula foi o único, melhor dizendo, que foi retratado como tema principal, ano de campanha, com ele pagando a ali o desfile. Ele foi o primeiro a fazer isso. Os 7 presidentes já foram retratados. Luiz Inácio é o único presidente a ser tema principal do enredo e ainda no exercício de mandato. Outros políticos já foram. O Lula é o político mais velho, já apareceu 3 desfiles e será homenageado pela 4ª vez pela Academia de Niterói como tema principal. Será o primeiro e único presidente em exercício a ser tema central de um desfile de carnaval. Getúlio Vargas já foi 3 vezes em sua homenagem, outras escolas do Rio, assim como Juscelino Kubitschek. A primeira foi dele. O Lula, no caso, foi o político, o único a ser tema principal. Ele no que ele foi, que ele vai concorrer, e uma homenagem. Por exemplo, o Bolsonaro foi criticado aqui todas as vezes, tem o seu direito, liberdade de expressão, e nem foi uma coisa assim, que gerou grande comoção, as críticas ao Bolsonaro. Marielle Franco até me surpreendeu ela ter sido citada por tantas escolas de samba, 2 no Rio e 2 em São Paulo. Aqui nós tivemos algumas outras. Ó, e Lula foi homenageado. E ó, aqui tem toda a análise e dessas homenagens. Aí eles gostam de lembrar, ó, o Alckmin e Serra também já foi, ó. O Alckmin e Serra foram temas do. Qual é o nome mesmo? Foi a Leandro de Itaquera. Ou então, prefeito de São Paulo e o governador, em 2006. Foi final e não foi um tema direto, como foi o do Lula. Até pode falar que, olha, foi o ato assim isolado, foi espontâneo, não teve espontâneo, porque o Lula, quase um ano antes, já sabia desse tema. Foi ele que escolheu a Janja, o ator que o interpretaria, aquele. Todo mundo aí já viu, sabe? E o cara que escreveu a música, o samba enredo, se encontrou com Lula e, mais importante, a verba foi enviada pelo Lula para a escola de samba. Bem como o presidente também era o presidente da escola de samba, também era filiado ao PT. Então, é impossível falar que Lula não teve participação, que foi espontânea, porque, como foi dito, teve todo esse negócio, e também não é possível se falar que foi assim tão benéfico, porque olha, ele foi primeiro que ele foi gritaram muito Lula ladrão, seu lugar é na prisão durante o desfile. A Globo tentou ao máximo cortar, e realmente cortou. E aí chama atenção, por exemplo, Lula foi em Salvador e foi fortemente criticado. Nós temos aqui, ó, Lula acompanhado da primeira-dama Janja e o vice-governador Geraldo Júnior, secretário de Cultura Bruno Monteiro e ministra da Cultura Margarete Menezes. O país afundado em escândalo de corrupção, Lula e Janja pulando carnaval. Foi essa a percepção. Olha, vamos falar então sobre uma comparação também existente com o Bolsonaro. O ex-presidente tornou-se inelegível devido ao abuso de poder, ao dito abuso de poder, melhor dizendo, no caso que identificado numa reunião de embaixadores estrangeiros. Foi o comentário do Merval, com as urnas eletrônicas. Ele atacou as urnas e falou: é abuso de poder. O TSE dificilmente caça a vitória de um candidato, ainda mais presidente da República. A questão
do Lula será resolvida antes da eleição em outubro, podendo transformar em um obstáculo à candidatura de Lula à reeleição, pois, como foi dito, foi fortemente criticado. O TSE será presidido pelo ministro do Supremo do STF, Nunes Marques, que votou contra a punição de Bolsonaro, considerada a reunião não teve capacidade de influir no resultado da eleição. Eu até concordo. A pena para a campanha fora de época pode ser de multa até tornar inelegível. O Bolsonaro foi tornado inelegível, dependendo no momento político e tudo mais. E não é bom para o Lula a imagem de arrogância, além de haver um risco adicional de manifestação antipetista no sambódromo. E foi justamente isso que ocorreu. Ele estava preocupado com isso, tanto que foi por isso que a Janja não desfilou, que ela iria desfilar. Olha, o TSE poderia intervir, mas a alegação que é, sem saber, a alegação dele é, ora, não tem como saber, não temos como intervir sem saber o que vai ter o desfile. Foi isso que teve nos julgamentos anteriores que pediam que não desfilasse. Mas, após o desfile, ficou claro que teve a campanha. O refrão do samba enredo era um jingle conhecido do Lula, tinha referências explícitas ao ex-presidente Lula, ao ex-presidente Bolsonaro e também ao presidente Lula. O Bolsonaro retratado como um vampiro e além do forte papel dos programas sociais. Tem um certo desdobramento interessante também, que é que, aqui um comentário, ó, o desfile da escola de samba vai homenagear Lula, que já foi manejado. Lula ficará inelegível da campanha antecipada, por campanha antecipada, e os discursos vão voltar à tona para manter a esquerda viva por mais algum tempo. Então terá aqueles discursos como Flávio só ganhou porque eu não participei, ele vai falar isso, um golpe, me tiraram da campanha. Será essa a grande desculpa do Lula, porque ele sabe que está fragilizado, ele sabe que não ganha. As pesquisas, todas elas falam ou um empate ou uma certa vitória do Flávio, ou talvez seja até um plano dele. E foi toda uma campanha existente ali no desfile. Discursos do jingle do Lula e tudo mais. Vamos ver o desdobramento. Eu acredito que talvez ele possa ser possa se tornar inelegível, mas a minha grande aposta é que esse desfile vai se tornar um grande cavalo de Troia, que vai ser lembrado negativamente como já está sendo. Deixe suas opiniões, obrigado e tenha um bom dia.